queria levar água para Jerusalém. Mas e os filhos de um homem de Deus que estava ali, que adorava e louvava o Senhor, foram escolhidos para tomar a frente da arca. Como nós sabemos, igreja, passagens bíblicas lá para trás, no Velho Testamento, já voltando um pouquinho, a arca de Deus, quando foi criada, ela foi criada e ela tinha determinados detalhes. Ela tinha varas, ela tinha angolas, foram feitas para ser levada, não transportada do jeito que eles queriam fazer em cima de animais. Eram os levitas que tinham de chegar ali e pegar a arca de Deus. Ela tinha aquela vara que atravessava aquelas angolas e ficava de um lado e do outro, e vinha, um pegava de um lado, outro pegava do outro, e do mesmo jeito e vice-versa, nas quatro pontas da arca de Deus, e levava e transportava. Como nós vimos aqui, já começou aleluia, Deus fazendo de um jeito que não era para ser, botar em cima de um carro. Era novo, pastor, nunca levou nada que viesse prejudicar, nada que viesse ser imundo, que viesse contaminar, mas era um carro, já estava passando por cima da palavra de Deus. Glória e louvado seja o nome do Senhor. E quando começaram a caminhar, adorando e louvando o nome do Senhor, estavam aqueles dois filhos daquele homem, que foram escolhidos para estar à frente, para proteger a arca. E quando aqueles animais passaram num determinado lugar, a arca tombou, aquele carro tombou, e aquele homem achou que o Deus do céu precisava que ele viesse guardar o que era seu. E ele esticou a mão, ele quis abraçar, para que não viesse cair. Você imagina, igreja, se eu passo o tempo todo anunciando nas Santas Escrituras que Deus revela pela sua palavra que Ele guarda o que é seu, será que Ele não ia guardar onde estava ali as Santas Escrituras, a arca que representava a presença do Espírito Santo de Deus? Será que Deus não ia sustentar que foi Ele que criou a árvore daquela madeira, que foi Ele que deu o fôlego àqueles animais que estavam puxando, foi Ele que deu o fôlego ao homem que fez entendimento e sabedoria, foi Ele que criou o sol e a lua, o tempo? Será que Ele não ia sustentar aquela água para que não viesse tombar e se esbarrar no chão? Tem momentos na vida da gente, como crentes, nós temos de pararmos e pensarmos, igreja. Aleluia, Deus, o que está dizendo a palavra de Deus? Não é ler o que está escrito e pronto, acabou não, igreja. Eu me lembro que antigamente, quando eu comecei a suletar, tinha umas revistas de quadrinhos, que era até da Mônica. Eu passava o tempo todo olhando, eu conhecia as histórias só por olhar aquele boneco. Eu contava uma história, eu criava uma história, sem saber ler, eu criava uma história daquele boneco que estava ali. Aí eu ia para minhas irmãs, dizer o que eu estava vendo, dizendo e elas achando que eu estava lendo o que estava escrito, só que eu estava criando a história. Aí eu olhava, e o patinho correu atrás daquele, não sei o que, começava criando história, mas não tinha nada que estava escrito, era só o desenho que eu estava imaginando que estava ali, porque eu não sabia ler. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu vim aprender a ler. Depois que eu conheci Jesus, que eu comecei a ver, comecei buscando compreender mais ainda. Mas eu já suletava, igreja, não era assim, não, beabá, quando eu chegava na bola do beobol, beolá, e assim eu ia, e assim eu fui aprendendo, e quanto mais você ler as Santas Escrituras, igreja, mais Deus vai lhe capacitando, que você nem gagueja. Eu não conhecia as Santas Escrituras, mas na hora que eu passei a ler, a suletar, o tempo que eu vivo suletando, porque ele tem palavras, porque também eu sou, às vezes eu gaguejo, muitas vezes eu não sei definir como está escrito, mas eu já compreendo o que está determinado naquela palavra. Aleluia, Deus me dá o entendimento e a sabedoria na palavra dele para me anunciar conforme ele quer. Eu gaguejo, porque é assim mesmo. Aleluia, Deus, acontece, não existe todo homem sabe que não vem gaguejar, porque tem momento na vida do ser humano que a gente gagueja. Mas eu adoro e louvo o Senhor pelos seus feitos, das suas maravilhas, como nós vimos lá no Salmo 103, Ele me levantou do monturo, da lamaçal e me fez assentar com os filhos. E eu glorifico e adoro o nome dele, por isso eu sou grato.
Tudo que eu faço para Deus. Muitas das vezes, quando eu fico com qualquer tipo de enfermidade, a pastora quer me impedir de eu trabalhar, porque eu estou sem condições de igreja, eu trabalhei doente muito tempo. Não importava o que se eu estivesse passando, dor de dente, dor de cabeça, dor na coluna, que eu trabalhava carregando peso nas costas, além fazendo massa, não importava, eu só comia se eu trabalhasse. Se eu fazia isso pelo prato de comida, imagine eu fazendo para a obra de Deus como agradecimento pelo milagre que Ele fez na minha vida. Eu faço com carinho e com amor, igreja, não me arrependo e não me canso. Eu aceito porque a minha esposa não se preocupa comigo, não se preocupa com o outro. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, sempre quando eu apresento, Ele dá ouça a tua mulher, ouça a tua varão. E eu não vou passar por cima da voz de Deus, mas se Deus mandar, eu sei que minha filha, não se preocupe. Eu sei que tudo que eu estou passando é pela obra de Deus. As coisas, não, hoje não, vamos deixar para outro dia, aí eu vou apresentar a Deus, fica na paz, hoje é tua mulher. E assim vai, igreja. A obra de Deus, aleluia, eu não me canso de adorar e louvar o nome do Senhor, não tenho problema com isso. Aleluia, Deus, se eu fizer algo que não agrada o Senhor, eu na memória eu peço perdão, do mesmo jeito que nós temos de ser assim. Humildes, reconhecendo Deus como muitos salvadores, nunca queremos ser mais do que Deus que nós não somos. Você olha, preste atenção, igreja. Hoje em dia esses cantores, esses louvores gospel, chegam aí nas festas, nos coisas, faz 4, 5 festas durante uma noite. Glória a Deus, igreja, nem Bíblia leve. Chega do jeito que chega, sobe, dá o show, canta 4, 5 louvores, traz uma palavra que já está copiada, desce e vai-se embora, se exalta e tudo ali só adora aquela pessoa. E onde é que está o Deus, o Criador, que nos deu o fôlego de vida? Aleluia, Deus, é isso que eu não compreendo, mas Deus sabe todas as coisas. Aleluia, Deus, nós também temos que tomar posse, igreja, que Deus é acima de todas as coisas. Nós temos de agradecer e louvar e agradecer o nome do Senhor. Glória a Deus, eu passei uns dias sem voz, que eu peguei, mas Deus sabe por quê, igreja. Glória a Deus, louvado seja, porque eu fiquei daquela maneira, a igreja não compreende, mas Deus sabe todas as coisas. A pastora estava com meses e meses, dizia que ia trazer a palavra, queria pregar, queria me ajudar e nunca fazia. Será que não foi isso que Deus fez? Eu vou tirar a voz dele, eu quero saber se ela não vai cumprir o voto que ela fez comigo. Tem coisas na vida do ser humano, do irmão, do crente, aleluia, que nós temos de compreender que o Senhor está acima de todas as coisas, tudo é o propósito de Deus. Davi fez o propósito, mas não era a vontade de Deus naquela hora, no momento, porque eles não estavam capacitados, eles não foram escolhidos por Deus, foram escolhidos pelo homem. Davi levantou o filho daquele homem para levar água. E Deus, igreja, onde é que está? Deus não falou que eram os levitas? Deus não falou que tinha de ser escolhido, tinha de ser um sacerdote, tinha de ser um homem levantado por ele? Tem coisas na vida da gente, igreja, que nós não tomemos posse. Aleluia, Deus, como nós vimos lá no livro de Samuel, glória a Deus, capítulo 6, não foi isso? É, pastor, quer dizer que Deus ainda fez a pastor pegar um peixe todinho. Todinho, aí quer dizer, não se cumpriu. Tanto o voto que ela fez e não cumpriu, Deus fez assim, você vai fazer o que eu digo que você fizeste comigo, você fez o voto, você vai cumprir. Nós sabemos, igreja, nas Santas Escrituras, nós temos uma oportunidade por Deus. A pastora é casada. Se ela fizer um voto a Deus e eu não for de acordo, eu posso sim desfazer o voto que ela fez. Do mesmo jeito, se ela não for de acordo, ela pode entrar em comunhão comigo e nós entrar em um acordo. Se ela fizer um voto e falar para mim, eu der calado com a resposta, eu estou permitindo ela fazer o voto. Aí é ela e Deus. Eu estou permitindo. O voto está valendo. Já lá em Coríntios fala sobre o casamento, lá de Timóteo também. Todo voto que nós fazemos, se ambos são casados, tem de ter uma comunhão, uma concordância. Glória a Deus, louvado seja. A gente começa pregando, a gente começa com Deus usando, e aí a gente vai falando e não volta assunto. Glória, não volta assunto. Do mesmo jeito,
eu vou fazer o voto de eu passar 21 em jejum em consagração. Aí se eu vou fazer 21 dias em jejum em consagração, se eu sou casado, eu tenho que conversar com a minha companheira. Tenho que falar com a minha esposa. Olha, eu estou com vontade de fazer assim, assim, assim. Se está de acordo, aí aquela pessoa vai dizer se está de acordo ou não com aquele voto. É bíblico. Eu vou faço um voto de passar 21 dias sem se encostar no marido. Eu faço 21, um voto de 21 dias sem se encostar na minha esposa. E não falo nada para ela. Só um exemplo. Glória a Deus. Passa uma semana, passa para a segunda semana, aí a esposa já disse, meu marido nunca me passou uma semana sem querer namorar comigo. Minha esposa nunca passou uma semana sem querer namorar comigo. Aí vai passando mais os dias, aí começa aquele negócio, está dando lugar a Satanás. Aí Satanás aproveita esse momento aí e já começa a jogar. Está te traindo. Não tem mais amor, acabou. Aí começa entrando na vida do ser humano. Besta que o irmão está fazendo um voto de 21 dias, mas não contou para a companheira, para o companheiro, para a esposa. Eu vou deixar esse outro dia, é bom no dia de senhora, né?